Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, cortou o vídeo na aula passada, vamos continuar aqui do exercício 1, né? Então, a reação de x com y é representada a seguir. Determine qual das equações melhor representa a equação química balanceada, né? O que acontece? Uma equação química, ela descreve o que acontece numa reação, né? Então, o que a gente percebe quando a gente olha para o antes da flecha e o depois da flecha? A gente percebe que o elemento y é y2 e o elemento x é x normal, né? Então, olha lá. Vamos colocar aqui a brincadeira. O elemento y é y2. Eu escrevo como y2. Por quê? Porque ele está assim na reação, né? Antes da flecha. Então, y2, porque tem dois átomos formando a molécula. Muito bem. Y2 reage com quem? Reage com x. Com x. Formando o que, gente? Por que x? Porque o x está na forma monoatômica, né? Ele está assim lá, ó. Formando o que? Formando XY. Formando XY. Olha lá. A molécula de XY, ela tem um átomo de X e uma de Y. Isso a gente percebe lá nas caixinhas, certo? Então, qual que é a reação que melhor descreve essa quantidade de bolinhas formadas, né? Então, é Y2 mais X dando XY. Opa. XY. Aí, a molécula formada só tem um átomo de X e um átomo de Y. Certo? Só que a proporção aqui, do jeito que eu escrevi, ó, eu preciso sempre de 2x, né? Porque o x está na forma monoatômico. Eu preciso de 2 bolinhas de x para reagir com uma molécula de y2 para formar o quê? Para formar 2 moléculas de XY. Então é muito legal esse tipo de exercício porque ele mostra a alma do balanceamento pra gente, né? Então a proporção aqui, ó, é 1 para 2 para 2. Ó, essa bolinha reage aqui. Eu vou precisar de 2, ó. Vou precisar de uma outra bolinha para reagir com aqui, para formar duas moléculas. Tá claro isso, gente? Todo mundo conseguiu entender? Então, quando a gente olha lá para o exercício, o que acontece? Qual que é a resposta correta? É a resposta A, né? Então, é 2x mais y2 dando 2xy. Ai, professor, e essa molécula que sobrou? Então, o que sobra a gente não costuma representar na reação química, tá? E depois a gente vai ver isso melhor quando a gente for falar um pouquinho de reagente limitante e reagente em excesso. Isso aqui é reagente em excesso, ó, sobrou, tá? Então, uma equação química, ela representa a proporção dos elementos e das substâncias na minha reação química, tá bom? Então, 2 moléculas de X reagem com uma molécula de Y, formando 2 moléculas de XY. É isso que a gente percebe aqui quando a gente equaciona tudo bonitinho. Tá claro? Vamos lá para o exercício 2. Olha só, outro exercício bastante interessante que mostra pra gente a importância do balanceamento, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que toda vez que eu colocar a substância com bolinha vazia com a substância com bolinha cheia para reagir, a substância formada é essa daqui, ó, com 3 bolinhas vazias e uma cheia.
né? Supondo que os círculos vazios e cheios, respectivamente, signifiquem átomos diferentes, então o esquema anterior representará uma reação química balanceada se substituirmos as letras X, Y e W, respectivamente, pelos valores. Então, se eu colocar um número aqui, um número aqui, um número aqui, eu equaciono tudo. Como é que eu faço para fazer essa brincadeira? Então, vamos lá. Vem com o tio que você passa de ano. Vamos para a folhinha. Olha lá. Então, ó, eu tenho a substância vazia, que é molecular, ó, são dois átomos reagindo com a substância cheia, a bolinha cheia, formando a substância que é só tem uma bolinha cheia com 3 vazias. Olha lá. Qual que vai ser a proporção de reação das moléculas aqui, ó? Quais são os números X, Y e W que eu vou ter que botar aqui para que a minha equação fique perfeita? Ou seja, não sobre bolinhas para um lado nem para o outro, né? É isso que a gente precisa saber aqui. Então, o que a gente percebe, ó? A gente percebe que para cada bolinha cheia eu tenho 3 vazias. Essa é a proporção para formar a molécula, né? Então, quais são os números que eu boto aqui para fazer a brincadeira funcionar, né? Então, pode ser esses 3 aqui, ó. Que tal? 3, 1 e 2. Por que que eu inventei esses números, né? Existe um método para balanceamento que a gente vai ver daqui a pouco, né? Mas o que acontece? Quando eu coloco 3 moléculas de bolinhas vazias para reagir com uma molécula de bolinha cheia, eu vou formar 2 moléculas desse tipo aqui, né? Olha só o que acontece. O produto formado não é para cada uma molécula cheia, quer dizer, uma bolinha cheia eu tenho 3 vazias. Então olha só o que vai acontecer. Essas 2 vazias vão reagir com essa cheia, mas vai faltar a bolinha vazia. Não é isso? Se eu pegar isso aqui, ó, também vai reagir com essa cheia, ó. Então, 1, 2, 3 vazias com uma cheia eu formo essa daqui, ó. Aí vai sobrar essa cheia. Opa, agora eu vou mudar a canetinha para você enxergar. Vai sobrar essa cheia para reagir com as vazias, né? Então eu vou precisar de mais uma molécula vazia aqui, ó, de bolinhas vazias, né? E aí o que acontece? Essa cheia vai reagir com essa vazia e essas 2 vazias, ó. 1, 2, 3 com uma. Então olha só quantas vazias eu tive que desenhar. Eu tive que desenhar 3 vazias. 3 vazias reagem com uma molécula de cheia, formando o que? Olha só, essas 3 aqui vão reagir com essa, formando uma, e essas 3 vão reagir com essa bolinha cheia, formando outra. Formando outra. Olha lá. Então, o número de moléculas formadas serão 2. Olha lá. Então, aí, ó, vamos circular de vermelho. Essas vermelhas vão reagir com essa, formando essa. Essas azuis vão reagir com essa, formando essa. Então, a proporção aqui é 3 para 1 para 2. Gente, tá claro a brincadeira? Todo mundo entendeu o que é balanceamento? Relembramos, né, na verdade, o que é balanceamento e a importância dele. Então, a resposta da brincadeira é 3, 1, 2. 3, 1, 2. Vamos lá para a letrinha? Olha lá. Então a resposta é letra D, 3, 1, 2. Gente, todo mundo entendeu a alma então da brincadeira, né? Item 3, vamos lá para o nosso item 3. Método para balanceamento de reações. Então é o seguinte, gente. Vocês vão ver daqui a pouco que
existem reações muito intuitivas e muito simples de serem balanceadas, e existem reações muito complexas, né? Então, só de bater o olho para essa reação química aqui, e a gente compara o antes com o depois, a gente percebe muito claramente que a reação está praticamente balanceada, né? Então você tem um zinco aqui, 2 hidrogênios aqui, um aqui e 2 átomos de cloro aqui e um aqui. Então só de bater o olho nessa equação, eu já sei que eu tenho que botar um 2 aqui, ó, que aí a equação já fica balanceada naturalmente. Então existem reações muito simples de balancear, né? Acontece que existem outras reações que são bem difíceis, do tipo essa daqui, né? E é desejável ou é esperado que um químico saiba balancear tanto essa quanto essa, num tempo hábil. Eu tenho certeza que se eu der essa equação para vocês e te dar 6 meses, você vai conseguir balancear ela, né? Mas é esperado que o químico tenha competência para fazer isso em 3 minutos ou em 5 minutos. Então, o que acontece? Quando você olha para essa equação de cima, ela é muito intuitiva, o processo de balanceamento, né? Você vai por tentativa e erro, e aí você consegue perfeitamente balancear ela. Aqui, se você for de orelhada, você não vai conseguir balancear facilmente. Você vai demorar muito tempo, e a gente não tem esse tempo, né? Então, essa habilidade de pegar uma equação complexa e balancear ela em 3 minutos, demorar um tempo pequeno para balancear uma reação, é uma habilidade desejável para um químico, né? Então é isso que a gente vai tentar desenvolver agora nas próximas aulas. Tá claro isso, gente? Então vamos agora para o nosso item 3, o método para balanceamento de reações, certo? Muito bem, então vamos lá. Bom, o que o tio vai fazer aqui com vocês agora, eu vou fornecer algumas regras práticas, que são sugestões para que você consiga balancear no menor tempo possível, tá? Se você for olhar na literatura, existem muitas possibilidades, existem muitas regrinhas para você balancear uma reação química. E eu peguei algumas que eu acho que são bem interessantes. Eu gosto de balancear do jeito que eu vou mostrar aqui para vocês. Existem professores que trabalham diferente, não tem problema nenhum, né? Existem vários caminhos que se chegam para se chegar no mesmo lugar, né? Então, qual que é a regrinha que eu trouxe aqui para vocês? Bom, o passo a passo tá aqui, gente. E aí, são 3 telas de passo a passo. Você vai olhar e vai falar assim, nossa, professor, mas é muita coisa. Não, você vai ver que quando você aplica esse passo a passo nas reações e resolve um bom número delas, rapidinho você pega o jeito, tá? Parece que é muita coisa, mas não é. Então vamos ler juntos aqui. Regras práticas. Primeira coisa que você tem que fazer, você vai verificar se existem elementos cujo NOx variam na reação, certo? Se não variar o NOx, você vai seguir o passo 1, 2 e 3. Se variar e for uma equação simples, você vai seguir os passos 1, 2, 3 e 4. Se variar e for uma reação mais complexa, você vai seguir os passos A, B, C e D. Tá? Então, nas próximas telas, eu vou mostrar para vocês os passos 1, 2, 3, 4 e os passos A, B, C e D. Então, tá aqui, ó. É bom printar, tá, gente? Você vai printar. O que acontece? Para balanceamento, para a gente conseguir entender o balanceamento, a gente precisa treinar bastante. E é isso que a gente vai fazer aqui, tá? Então tá aqui, ó, os passos 1, 2, 3 e 4. Próxima tela, os passos A, B, C e D. Tá? Eu não vou ficar lendo com vocês agora não. Eu vou aplicar essas regras no cotidiano. Daqui a pouco, nos próximos vídeos, a gente lê. Tudo bem? Então, o que acontece, né? Vem contigo que você passa de ano. Vamos aplicar essas regrinhas no cotidiano. Para isso, a gente vai lá para o exercício 3, olha lá.
Faça o balanceamento das equações abaixo utilizando o método das tentativas. O método das tentativas é isso aqui que o tio está falando aqui para vocês, né? Ó, é o passo 1, 2, 3 e 4. Mais precisamente o passo 1, 2, 3. O que acontece? Vamos ler aqui. Ó. Passo 1, balancear por tentativa e erro na sequência do macho. Professor, o que é um macho? Ó, cada inicial aqui tem a ver com o tipo de átomo que a gente vai balancear. Você precisa ter uma regra ou uma sequência lógica para fazer um balanceamento, né? Então, qual que é a sequência? Primeiro metais, depois ametais, depois carbono, hidrogênio e por último oxigênio. Etapa 2. Refazer por tentativa e erro quantas vezes for necessário até que todos os elementos estejam balanceados. Observação. Normalmente você repassa o balanceamento por 2 ou 3 vezes no máximo. Tá? Passo 3. Ao final do balanceamento, caso os coeficientes possam ser simplificados, isso deve ser feito, deixando-os com os menores números inteiros. Passo 4. Checar se o número de elétrons está balanceado. Tá? Se for uma equação de óxido-redução simples, né? Opa, não está aparecendo aqui o passo 4. Se for uma equação de óxido-redução bem simples, você só vai checar o número de elétrons que normalmente já está balanceado, né? Ai, professor, não entendi essas regras. Vamos lá, vamos aplicá-las na resolução de equações. Ó, essa parte aqui, ó, do passo A, B, C e D, nós vamos fazer em vídeos posteriores, tá? Então, tá aqui o exercício de número 3. Ó, o que acontece, gente? Vai ficar para casa o balanceamento dessas equações todas, da letra A à letra J. A gente precisa treinar para conseguir fazer. Então, vem aqui que você passa de ano, olha lá. Olha aqui, ó. Então, vamos lá para a letra A. H2 mais Cl2 dando HCl. Eu vou balancear. Essa equação ela é muito intuitiva. Você bate o olho nela, você já balanceia ela no olhômetro. Mas vamos desenvolver o método, tá? Por que desenvolver o método? Porque quando a gente pegar equações mais complicadas, do tipo essa daqui, do tipo essa daqui, se você não tiver método para resolver, você não consegue. Só no olhômetro você não resolve rapidinho, tá? Então, vamos desenvolver o método. O tio vai voltar à tela das regras práticas, olha lá. Olha lá, eu vou voltar à regra a tela das regras práticas e eu vou ficar lendo ela com vocês, tudo bem? Por enquanto, nós não vamos pegar equações complexas de óxido-redução, onde eu vou utilizar o passo A, B, C e D, por uma questão de simplificar o nosso trabalho por enquanto. Então, nós vamos seguir, por enquanto, os passos 1, 2, 3 e 4, ou 1, 2, 3, certo? Então, vamos lá, vou seguir a tela, essa telinha aqui que eu vou ler com vocês. Então, vem contigo, olha lá. Regra prática. Essa equação aqui, ó, se você olhar para ela é uma equação de óxido-redução, né? Como é que eu sei que ela é de óxido-redução? Por causa da variação do NOx, né? Então, qual que é o NOx do hidrogênio aqui, ó? 0. Qual que é o NOx do cloro? 0. Nós já falamos sobre NOx, certo, gente? Você tem que relembrar como é que faz o NOx. Qual que é o NOx do cloro aqui? Menos 1. E do hidrogênio aqui? Opa, 0 não, mais 1. Então, houve variação do NOx. Como houve variação do NOx, o que acontece? Ela é uma reação de óxido-redução simples. Quando você tem uma reação de óxido-redução simples, você pode seguir o passo 1, 2, 3 e 4, tá? Você não precisa seguir o passo A, B, C, D, ok? Então, vamos lá. Qual que é a ideia? Vamos seguir lá o passo. Eu vou ler com vocês. Primeiro passo, balancear por tentativa e erro na sequência do macho.
Qual que é a sequência do macho? Primeiro metais, depois ametais, carbono, hidrogênio e oxigênio. Tem metal aqui? Não. Então não começo pelo metal. Não tem metal, não tem o que fazer. Tem ametal? Tem. O ametal aqui é o cloro, né? Eu tenho desse lado eu tenho 2 cloros e desse lado eu tenho um cloro só. Então eu venho aqui e coloco 2. Eu sempre mexo aqui na frente, ó. Certo? Agora eu vou pro a sequência, né? Depois do ametal, você tem o C, que é carbono. Tem carbono aqui? Não, então eu pulo o C. Próximo passo é o H, né? Então, não é um macho? Olha lá. Opa. Então, eu já fui para o metal, já fui para o ametal, já fui para o C. Agora, o próximo passo é o hidrogênio, né? Tem hidrogênio? Tem, ó. Eu tenho 2 hidrogênios aqui e eu tenho 2 hidrogênios aqui. Não tem o que fazer, já está balanceado. E o último passo é o oxigênio. Tem oxigênio aqui na brincadeira? Não. Então já está balanceado, gente, ó. Eu tenho aqui 2 hidrogênios, 2 hidrogênios, 2 cloros, 2 cloros. Está balanceado. Certo? Muito bem. Vamos para o próximo, então, ó. Eu estou pegando lá a tela, eu já estou indo para a letra B. Olha lá. Letra B. SO3 mais H2O, dando H2SO4. Olha lá. Então, eu vou seguir a sequência do macho. Quando eu pego essa reação, primeira coisa que eu vou ter que balancear, metal. Tem metal aqui na brincadeira? Não tem, então eu pulo. Segundo, eu vou para o ametal. Quais ametais nós temos aqui? Só um enxofre, né? Tem o oxigênio, mas o oxigênio e o hidrogênio é por último. Então, o ametal aqui é um enxofre. Eu tenho um enxofre aqui, ó, e eu tenho um aqui somente, tá? Esse 4 é do oxigênio, esse 2 é do hidrogênio. Então, já está balanceado o enxofre. Próximo do passo do macho é o carbono. Não tem carbono aqui, então não tem o que fazer. Próximo passo, o hidrogênio. Eu tenho desse lado 2 hidrogênios e desse lado 2 hidrogênios. Já está balanceado. E o último passo, o oxigênio. Então, eu tenho 3 com mais um oxigênio, eu tenho 4 oxigênios do lado esquerdo e eu tenho 4 oxigênios do lado direito. O que eu descobri com essa história toda aqui? Que essa equação já está balanceada. Toda vez que eu tiver uma molécula de SO3 reagindo com uma molécula de H2O, eu formo uma molécula de H2SO4. Pronto, está balanceado. Na letra A é 1 para 2, também está balanceado. Certo? Seguindo a regrinha do macho, não tem aonde dar errado. Ó, eu vou pegar aqui a letra E para fazer com vocês. Alumínio metálico mais HCl, dando AlCl3 mais H2. Olha lá. Começo por onde, gente? Pelo metal, né? Então eu tenho o metal aqui, ó, alumínio. Eu tenho um alumínio e um alumínio aqui, ó. Já está balanceado o alumínio. Depois do metal, eu vou para o ametal. Quem que é ametal aqui? É o cloro. Então eu tenho um cloro e 3 cloros do lado de cá. Então eu vou ter que balancear, eu vou ter que botar um 3 aqui, ó. Ó, é tentativa e erro, tá? 3 a 3, tá balanceado o ametal. Agora eu vou pro carbono. Tem carbono aqui? Não, não tem carbono, então eu pulo. Vou pro hidrogênio. Hidrogênio tem aqui, ó. Eu tenho 3 hidrogênios, só 2 desse lado aqui, ó. Então, olha só que curioso aqui, gente. Eu tenho desse lado eu tenho 3 hidrogênios e desse lado eu tenho 2. Eu tenho aqui um ímpar, aqui eu tenho um par, né? Então, o que acontece, gente? Quando eu tenho de um lado ímpar e de outro lado par, eu preciso ir para o múltiplo comum deles, né? De 2 e 3. Qual que é o múltiplo comum, mínimo múltiplo comum entre 2 e 3? É 6. Então, eu vou ter que acertar os dois lados para 6. Então, para eu acertar esse lado para 6, eu vou ter que botar um 3 aqui, ó. 3 vezes 2, 6. Esse lado aqui eu apago, ó. Eu
jogo fora esse 3 e boto 6, ó. Pronto, acertei 6 a 6. Ó, por isso que é o método das tentativas. Você vai por tentativa e erro. Tem uma sequência. Você vai para o metal, a metal, carbono, hidrogênio, oxigênio. Terminou aqui, você pega, volta e refaz. Volta e refaz. E você refaz de 2 a 3 vezes a equação que dá certo. Tá? Então, tem que ter método, gente. Ó, aqui nós estamos na vez do hidrogênio. No momento do hidrogênio, eu tenho que pensar só nele. Ah, eu botei o 6 aqui, eu detonei com o cloro. Não tem problema, daqui a pouco você volta no cloro. Né? Ó, nós já fizemos o balanceamento do cloro inicialmente, e aí, quando eu fui balancear o hidrogênio, eu ferrei com o cloro aqui. Não tem problema. Depois você vai voltar. Por isso que é método da tentativa e erro. Tá? Então, acertei hidrogênio. Terminei ele na sequência do macho. Agora eu vou para o oxigênio. Não tem oxigênio aqui. O que é que eu faço? Agora eu volto e refaço. Né? Então, o que acontece? Eu vou para o metal. Quantos metais nós temos aqui? Ó? Um alumínio. Não tenho o que fazer com metal. Vou para o ametal. Quem que é o ametal da reação? É o cloro. Quantos cloros eu tenho do lado esquerdo? Eu tenho 6. E do lado direito? Eu tenho 3. Então, eu vou ter que botar um 2 aqui, ó. 2 vezes 3, 6. Eu sempre subo o número, nunca desço. Eu não apago aqui e boto 3 de novo, senão eu corro atrás do próprio rabo. Percebe que tem um método para fazer. Eu não volto por 3, porque senão eu volto a estaca zero da brincadeira. Tá? Eu sempre vou subindo o número. Muito bem. Terminei o cloro, que é o ametal. Agora eu vou para o carbono. Não tem carbono aqui. Vou para o hidrogênio de novo. Hidrogênio, tenho 6 hidrogênios. Está balanceado. Agora eu vou para o oxigênio. Não tem oxigênio. Bom, o que a gente percebe aqui? Me parece que o balanceamento está feito. Está feito nada. Olha só, eu volto para o metal, né? Terminei o oxigênio, eu volto para o metal. Então, o metal, como é que está a brincadeira aqui do metal? O alumínio eu tenho desse lado, eu tenho 2, desse lado eu tenho só 1. O que é que eu faço? Eu subo 1 para 2. Eu sempre subo, eu nunca desço. Eu não volto, eu não apago aqui, boto 1 de novo, senão eu volto a estaca zero. Né? Então, botei o 2, ficou 2 a 2. Depois do metal, vou para o ametal. Quem que é o ametal? É o cloro. Eu tenho 6 cloros, 2 vezes 3, 6 cloros. Está balanceado. Agora, depois do ametal, carbono não tem, hidrogênio. Eu tenho 6 hidrogênios, 3 vezes 2, 6 hidrogênios. Certo, gente? Está balanceada essa equação. Então, aqui o número é 2, 3, 2, 3. Lembrando, esses números, às vezes, eles dão bem grandes, né? Nesse processo de balancear por tentativa e erro, às vezes dá para simplificar. Então, vamos supor que aqui tivesse dado 4, aqui tivesse dado 12, aqui 4 e aqui 6. Né? 4, 12, 4, 6. Dá para simplificar tudo por 2, né? Então, divido por 2, divido por 2, por 2, por 2. Aí dá 2, 6, 2, 3. Certo, gente? Então, a ideia do balancear é achar a proporção mínima de reação entre as moléculas. Né? Por isso que no final das contas eu simplifico por 2 se der, ou por 3, ou por 4. Né? Eu vou ter que achar aqui o menor coeficiente que existe, de modo a simplificar o meu processo de balanceamento. Tá claro, gente? Todo mundo relembrou aqui, tudo isso daqui é do ensino médio, né? Você já viu isso aqui no ensino médio, ou pelo menos deveria ter visto. Bom, tá dando 30 minutos, eu vou parando o vídeo por aqui. No próximo a gente continua daqui, ok? Beijo no coração.